Magazine RCA, a grande entrevista. Aos sábados, às 11 no RCA. Magazine RCA, a grande informação. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Magazine RCA deste sábado no Rádio Clube de Angra. Espaço de grande entrevista hoje com Sofia Ribeiro. Ela é a atual secretária regional da Educação, professora, foi dirigente do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores e, pelo meio, entre o sindicalismo e a sua chegada ao governo, ao 13º Governo Regional, foi deputada açoriana no Parlamento Europeu, representando e muito bem as cores da região e defendendo os nossos interesses. Senhora professora, muito bom dia, muito obrigado desde já pela disponibilidade nesta semana complexa, porque estamos em véspera de debate na Assembleia Regional do Plano e Orçamento, sendo certo que exatamente, talvez Sofia Ribeiro tenha sido, para além das questões da pandemia, a secretária que diplomas mais importantes tenha já aprovado, nomeadamente a questão da resolução dos professores e da precariedade dos professores. Mas já lá vamos. Começaria por lhe perguntar, senhora professora, como é que encarou o convite que lhe foi endereçado para este novo desafio na sua vida pessoal e profissional? Muito bom dia aos nossos ouvintes, muito obrigada à Rádio Clube de Angra por este convite. Era nada, nós é que agradecemos. Antes de mais, permita-me apenas aditar um pormenor que é que por maior também este meu percurso. Eu, depois de ter saído do Parlamento Europeu, no dia seguinte à minha saída ao Parlamento Europeu, estava a apresentar-me na minha escola. É verdade. E estive a lecionar até ao dia em que me apresentei na Assembleia Legislativa Regional. E, portanto, também tenho esta experiência também última, nestes últimos ano e meio, de lecionação, que é a minha profissão, evidentemente. E é a sua vocação? É a minha vocação, evidentemente. E, portanto, é por isso que nós aqui estamos também, com sentido de missão, para podermos alterar a educação, melhorar a educação, trabalharmos para que, efetivamente, a educação possa ser um elevador social para a melhoria das condições de vida dos açorianos e de quem aqui vive e de quem trabalha. Essa é fundamentalmente a nossa missão. Temos tido, efetivamente, um período complicado, aqui ao início, muito marcado pela pandemia, também na gestão da pandemia, no que concerne à gestão das nossas escolas, mas temos efetivamente em poucos meses, em 4 meses, pouco mais de 4 meses, já apresentámos inúmeras iniciativas e já inclusivamente legislámos e já demos cumprimento inclusivamente a normas do programa do Governo. E até compromissos eleitorais. Quando recebeu o convite, teve dificuldade em aceitar? Foi preciso ponderar muito? Ou a sua veia, no fundo, política, que a tem, se já tinha estado no Parlamento Europeu, mas antes disso até na sua área mais de formação, já tinha estado no dirigismo sindical associado ao mundo dos professores, foi difícil dizer que sim, José Manuel Bolieiro? A única questão foi familiar, de ponderação com a família. Isto implica uma deslocação de São Miguel. Sim, porque a Secretaria está sempre sediada na Terceira. Aqui na Terceira e faço da minha vida praticamente agora aqui na Terceira, à exceção quando tenho de ter reuniões noutros locais da região, e muitas vezes também em São Miguel, mas de regra geral de segunda à sexta, às vezes à quinta, estou sempre aqui na Terceira e, portanto, houve uma decisão familiar que teve que ser tomada, porque estes projetos depois têm que ser projetos que abranjam também a família. Agora, já estava mais ou menos habituada, porque Bruxelas, apesar de tudo, fica mais longe do que a Terceira, não é? O meu marido disse-me, a reação do meu marido foi outra vez. Pois, imagino. Isso exemplifica bem o espírito também lá de casa. Agora, e tenho um grande apoio familiar, sendo que encaramos com naturalidade o meu percurso. É professor também, o marido, não tem nada a ver com a sua vida, mas sim, já agora para percebermos que também ele, por exemplo, vê com grande orgulho as medidas que já tomou, que já conseguiu tomar, nomeadamente a aprovação desta legislação relativa à precariedade laboral dos professores. Bem, também aqui, partilhando um bocadinho da minha vida pessoal, quando nós entramos em funções havia até um problema no que respeita à contagem de tempo de serviço dos professores. Havia aqui um bloqueio, em especial com os colegas que vinham do continente e da Madeira e que não estava a ser considerado o seu tempo de serviço por efeitos de consideração e de equiparação da avaliação do desempenho e, portanto, estávamos numa situação em que muitos dos nossos colegas não conseguiam fazer a progressão da carreira fruto desse bloqueio. Situação que foi de imediato desbloqueada pela nova equipa e na altura ele dizia-me a brincar, paga-me o que me deves. Enfim, é extraordinário de facto. Professora Sofia Ribeiro, que educação, que setor é que encontrou quando chegou à Secretaria da Rua Carreira dos Cavalos?
Bem, podemos... Para além daqueles que são os dados estatísticos que nós dados conhecemos, enfim, e que não são de facto grande coisa, não é? Do ponto de vista de animação para o futuro, digamos Exato. assim. Nós, para além desses dados estatísticos, obviamente, que são consabidos e que temos de continuar a trabalhar neles e, portanto, apesar de serem consabidos, não devem deixar de merecer a nossa aturada atenção, mas, para além disso, encontramos uma manta de retalhos na educação. Vários projetos dispersos, sem articulação, em que havia inclusivamente uma desarticulação entre as próprias escolas e, portanto, tivemos de começar desde cedo a trabalhar essa articulação. Logo por início, criando e discutindo com as escolas um guião para o ensino à distância, que foi logo feito a prepararmos a eventualidade das escolas terem de encerrar. Tínhamos situações muito díspares na altura. Quando começámos a iniciar funções, as escolas fechavam por um único caso de positivo que se verificasse na escola. Entretanto, com a nova equipa especializada de acompanhamento para a saúde, para a situação da pandemia, com novas orientações que tivemos, depois passámos por uma transição para uma situação completamente diferente, em que tínhamos apenas turmas confinadas ou alunos confinados e não apenas as escolas totalmente encerradas. E, portanto, foi preciso adaptar as escolas a essa nova realidade. Criámos com os conselhos executivos essa articulação e esse guião para o ensino à distância nas próprias escolas, com normas orientadoras do trabalho que é feito com os alunos, e também criámos um guião para os próprios encarregados de educação, com informação que os pais precisam e da experiência colhida. Sim, até porque a pandemia teve esse reverso, ou seja, a escola à distância acabou também por distanciar ainda mais os pais da própria escola, não é? Agora há uma ligação toda ela muito cibernética, digamos assim. Sim, e a pandemia evidenciou grandes problemas que nós temos no acesso às tecnologias, não apenas ao material, a falta de material, e a grande falta de material que temos nas nossas escolas, mas também da falta de capacitação para o meio digital. Nós tínhamos, o cidadão em geral tinha uma ideia de que estas novas gerações são gerações já nascidas para o meio digital, mas é bem diferente os miúdos mexerem em telemóveis, em jogos, em aplicações, do que estarem a trabalhar efetivamente o meio digital. Já para não falar de outros desafios, que são os desafios... Sim, às vezes os próprios pais ainda conseguem ser piores do que os filhos, não é? Fruto também da própria vivência que tiveram, como é óbvio. E tem sido um desafio para as nossas escolas podermos também comunicar com os pais de uma maneira diferente. Aliás, nessa perspectiva também implementámos um sistema de envio de SMS massivos nas nossas escolas. O telemóvel, sendo uma ferramenta extraordinária de comunicação, não estava a ser utilizada pelas nossas escolas e, portanto, dotámos as nossas escolas de capacitação para que, com um simples SMS, possam dar instruções e informação simples e acessível a todos os encarregados de educação e de uma forma absolutamente célere. Essa foi também uma medida que nós implementámos massivamente em toda a região. Agora, existem também outros aspectos que dizem respeito à própria adaptação ao meio digital, ao próprio acesso, e esse tem sido efetivamente um percurso que nós temos vindo a desenvolver, inclusivamente já com a criação de um concurso internacional para podermos dotar as nossas escolas de um reforço que é muito necessário a nível do acesso aos meios informáticos. Este é um problema. Que outros problemas concretos com que se deparou? Muito recentemente, aliás, exatamente na preparação do plano de orçamento, apresentou um dado que, enfim, praticamente todos aqueles que estão mais ligados à atividade política e de comunicação estão por dentro, mas que é profundamente assustador e que se calhar a nossa sociedade, grosso modo, não tem noção. É que há um número brutal de crianças que precisam de apoios especiais, nomeadamente de apoios da ação social, ou seja, há de facto demasiada pobreza envergonhada e isso reflete-se naquilo que é o desempenho dos meninos nas escolas. Efetivamente, inclusivamente o próprio orçamento e o plano que vamos apresentar e que apresentámos e que vamos discutir na próxima semana na Assembleia Legislativa Regional reflete na área de educação precisamente essa questão. Cerca de 43% do plano para 2021 prende-se única e exclusivamente com apoios na área social. E, portanto, estamos perante uma grande fatia de alunos que ainda carecem de apoio social escolar. Ora, isso depois traduz-se
em dificuldades, em desigualdades acrescidas no acesso à educação. A escola isso é indubitável, é um reflexo também da sociedade, e aquilo que nós queremos tornar é a nossa escola numa condicionante da sociedade. E no entendimento deste Governo, este é um processo que, para que seja mais do que com a apresentação de medidas de cosmética, seja um processo que seja consolidado para termos um processo de ensino e estratégias efetivas no ensino, que deve começar pelas bases de educação, essencialmente no primeiro ciclo do ensino básico. E é por isso que as nossas primeiras medidas no que concerne à adaptação e alteração de programas se prendem inclusivamente e mais direcionadas para o primeiro e o segundo ano de escolaridade. E é por isso também que anunciamos que no que concerne à gestão desta pandemia, e no caso em específico de São Miguel, em que estamos novamente com escolas de ensino à distância, estamos já a preparar para que, assim que seja possível nesta ilha, podermos ter uma sessão ou programas de apoio específico presencial, letivo, para os alunos do primeiro e do segundo ano. Ou seja, complementos, digamos assim, àquilo que é o horário normal. Neste caso com uma componente mesmo, inclusivamente, de lecionação. E porque o primeiro e o segundo ano são a base, como já disse, de todo o processo educativo. E, para além disso, são os meninos que estão numa fase muito inicial da aprendizagem, do domínio da leitura e da escrita, e também da aquisição do próprio conceito de número, e para os quais é muito mais difícil encetar aulas à distância. E por isso, assim que seja possível nós podermos voltar a ter alguns alunos na escola, ainda que num regime parcial, para que se possa garantir o necessário distanciamento social, que a contenção pandémica exige, assim que seja possível, implementaremos medidas, um plano, para que os alunos do primeiro e do segundo ano possam ter aulas, pelo menos em regime parcial. E pelo que percebi, pela minha própria filha, estas são as crianças que mais acabaram por sofrer com a escola à distância, porque nas idades deles a escola não é só apenas o aprender, é também isso, mas é também o começar a estabelecer as próprias relações de amizade e interpessoais, e portanto para estes miúdos a escola acaba por fazer falta, não é? Não só para esses, a escola Sim, é um importantíssimo, particularmente para esses, não é? A escola é um importantíssimo fator de socialização, não nos esqueçamos nunca disso, e portanto é nessa dinâmica com que também nós trabalhamos. Agora, em específico para estes alunos do primeiro e do segundo anos, eles acabam por ficar muito isolados em casa, e reconhecemos isso. Um adolescente mais facilmente contata com os amigos através das várias aplicações, é que muitos deles têm acesso através do telemóvel. Os miúdos efetivamente de 6, 7 anos têm mais dificuldade, e portanto é necessário uma atenção especial para eles, também com uma componente de informação a estes miúdos relativamente às medidas profiláticas que devem ser seguidas na pandemia, e portanto aqui também com uma componente de instrução aos miúdos e não apenas de ensino. E uma palavra já agora aos miúdos, porque no âmbito da pandemia, pelo menos por aquilo que nós vamos vendo enquanto pais a ir buscar os nossos filhos à escola, é de que eles são muito mais cumpridores do que os adultos, não é? Eu outro dia chamei a atenção uma pessoa à porta da escola aqui da EBI de Angra, porque de facto os pais amontoam-se à porta todos sem máscara e ali à espera dos filhos, e eles vêm todos muito direitinhos dentro da escola com a sua máscara, com as suas coisas, e portanto de facto os adultos às vezes deviam pôr os olhos nas crianças. Porquê que desta vez a Secretaria Regional da Educação é só mesmo da educação? É precisamente porque a educação é uma das prioridades deste 13º Governo, e assumimos-lo claramente para que se possa combater a pobreza e para que se possa efetivamente constituir a educação como o elevador social na região de que nós necessitamos. Entendemos que devia ser dada a total prioridade à educação, e é precisamente isso que estamos a fazer, a criar e a definir uma estratégia que possa ser consolidada do tempo, sem estarmos a destruir as políticas e os programas anteriormente desenhados, mas precisamente a avaliá-los. A nossa estratégia assenta sempre em processos de avaliação de todas as estratégias que sejam montadas, e portanto não faz sentido estarmos a avaliar a educação como se fôssemos treinadores de bancada. É preciso incutirmos métodos de avaliação científica e certificada a todos os programas e estratégias de educação que sejam montados,
desde o seu início. Nós precisamos de definir muito claramente quais os objetivos e como vamos avaliá-los para que ao longo do processo se possa fazer esse competente acompanhamento. E é isso precisamente que estamos a fazer, quer no desenho que agora se está a colocar relativamente às novas estratégias que queremos implementar, quer no que concerne àquelas que já estão no terreno, nomeadamente no processo. Que era, percebemos nós, um programa que foi implementado e que de facto nunca teve essa avaliação, não é? Ou pelo menos do ponto de vista qualitativo nunca a teve, não é? Exato, nunca houve um sistema de avaliação externa que tivesse consequências. O programa Para o Sucesso foi implementado em setembro de 2015 e só em 2019 é que o governo anterior conseguiu negociar e conseguiu afirmar no terreno com uma equipa de investigadores da Universidade dos Açores um modelo de avaliação externa. Contudo, esse modelo era um modelo que tinha um figurino que não permitiu, face a uma série de circunstâncias, que esta equipa, que era uma equipa também de grande qualidade, que pudesse apresentar um relatório final da avaliação do desempenho. Isso foi-nos comunicado em dezembro do ano passado, em que, fruto da pandemia, da dificuldade de se deslocarem às escolas e de fazerem as entrevistas que tinham planeado, também fruto da não facultação por parte da Secretaria Regional da Educação e Cultura de então, de dados sociológicos dos alunos de que careciam nesse figurino que tinham desenhado de avaliação externa. E também uma vez que o próprio programa do Para o Sucesso foi tão alterado ao longo destes anos, tendo sido muito alterado, inclusivamente a nível do próprio esqueleto e da sua sustentação, essa equipa entendeu que não tinha condições para apresentar um trabalho de avaliação. E faz sucesso o Para o Sucesso? O Processo, vamos ver se faz sucesso por isso mesmo. Para já, até agora, não há grandes resultados, ou não há resultados de grande sucesso a salientar. Para já, os indicadores... Em 6 anos de implantação. Para já, os indicadores de sucesso continuam a colocar-nos na cauda do país e da Europa. Agora, um programa educativo, efetivamente, não se mede só por isso. E por isso é que nós contratamos e contratualizamos com a Universidade dos Açores, com uma equipa de 4 investigadores que, através de um método científico, neste caso de investigação operacional e, portanto, no âmbito da matemática, vão analisar o processo e avaliar o processo no seu todo, mas também em cada um dos domínios do próprio programa, permitindo que daqui a 3, 4 meses a Secretaria Regional e o Governo Regional disponham de indicadores não apenas do todo o programa em si, mas em cada uma das suas componentes, para podermos aferir o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que está menos bem, de que modo e em que áreas é que nós precisamos ter uma intervenção mais ou menos urgente. Assumindo essa prioridade e estando a definir estas novas estratégias, que novas estratégias afinal são essas? Bem, o que é que vamos ter de diferente? Temos uma estratégia concertada e consolidada que começa precisamente pelo primeiro ciclo do ensino básico. É uma estratégia que assenta na centralidade do aluno como agente do seu próprio interventor e definidor do seu próprio conhecimento e, portanto, através de um modelo de treino educativo, que depois vai ter também várias áreas, com um investimento muito forte no apoio que vai ser dado aos nossos alunos, o apoio que tem que ser um apoio efetivo e não apenas de substituição, como é muitas vezes, e depois com um apoio educativo. Entenda-se aqui, educativo sim. Em contexto. Para além de todos os outros apoios que possam existir, especificamente educativo, este, sim. Especificamente orientado, logo no primeiro ano de escolaridade, não faz sentido nenhum que a intervenção seja feita quando o aluno já tem problemas detectados. Assim que se detecta, assim que surge a suspeita de qualquer dificuldade, a intervenção tem que ser precoce. Se não for precoce, a criança depois já não acredita em si. Depois mas já isto obriga a dotar as escolas de quadros técnicos o mais especializados possíveis, desde a psicologia, a terapeutas de fala, e do reforço das não é? equipas multidisciplinares. E, portanto, consta do programa do Governo e nós implementá-lo-emos. Agora, para além disso, temos também uma forte componente na própria área do mundo digital. Nós estamos numa era em que as exigências no mundo digital são as exigências da computação.
das novas tecnologias, da inteligência artificial e, portanto, os nossos alunos nesta área não podem ser considerados como meros utilizadores das tecnologias, mas como próprio criador do conhecimento e da tecnologia. E, portanto, é preciso, e nós estamos a desenhar neste momento um programa que há de ser implementado como uma medida de um programa de... Um projeto piloto, digamos assim, não é? Numa primeira fase. Sim, exato, um projeto piloto com a devida avaliação, para que depois possa eventualmente ser, se tudo correr bem, assim esperamos, possa ser estendido a outras escolas, que vai ter que ter uma componente muito forte também de formação dos professores, e nada se faz sem incluirmos os professores, e portanto essa inclusão tem que ser construída na base, não é do topo, não é do gabinete de um secretário regional que se desenha, é preciso ser construído com quem está no terreno, e portanto nós estamos a trabalhar... Sim, o secretário pode desenhá-lo, mas depois se não tiver os seus parceiros para o implementar, fica curto, como é óbvio. Ele pode e deve desenhá-lo, mas deve desenhá-lo em articulação com quem está no terreno, e portanto não pode deixar de ouvir quem conhece as dificuldades dos alunos, quem sabe quais são as suas reais necessidades e até mesmo quais são as potencialidades e as capacidades de quem está no terreno a liderar este grupo de alunos e a orientar este grupo de alunos. E, portanto, é preciso ter esta articulação com a real situação do próprio sistema educativo. Para além disso, há outras áreas nas quais também queremos investir e que dizem respeito ao próprio domínio da leitura e da escrita, logo no primeiro ano de escolaridade, primeiro e segundo ano de escolaridade, no domínio da matemática. Também consta do nosso programa a História, Geografia e Cultura dos Açores, que tem que ser desenhada e construída logo no início. Sim, foi algo que foi aprovado, mas nunca se percebeu muito bem como é que estava a ser implementado, não é? E nós estamos já a trabalhar para que possamos ter a criação de material de suporte aos nossos professores logo nos primeiros anos de escolaridade. Está-se a criar um currículo, digamos assim, que será depois apresentado aos docentes para eles os lecionarem na escola. Está a ser criado material. Os professores, não há nenhum professor que não tente adaptar aquilo que está a ensinar à realidade do aluno. Não é? E, portanto, é óbvio que, estando nós nos Açores, quando falamos de música, falamos das músicas locais ou da história local noutras circunstâncias, ou também todos os exemplos que nós damos de fazermos alusão à nossa cultura própria de um povo. Agora, coisa diferente é termos materiais orientados para as diversas faixas etárias e um apoio para que eventualmente isso possa consubstanciar-se num regime com continuidade pedagógica, com a definição do que é que o aluno pode abordar e deve abordar no primeiro ano, no segundo ano, como orientação. E, portanto, isto está a ser desenhado para que possa ser implementado neste mandato, obviamente, no mais curto prazo. Sempre com este regime, sempre nesta assunção de que com um regime de projetos piloto, para projetos pedagógicos, que devidamente monitorizados e acompanhados, avaliados, para que depois se afira a capacitação e a pertinência da extensão a todo o sistema educativo regional. E estes são os alicerces para podermos começar a melhorar, de facto, os resultados escolares e o desempenho dos nossos alunos? Não temos dúvida, dos nossos homens de amanhã? Não temos dúvida nenhuma e assumimos-lo claramente que temos que pensar no sistema educativo como um potenciador das reais competências de todos os alunos e não apenas orientado para o aluno que tem dificuldades. E, portanto, nós temos que integrar o aluno como dizia há pouco neste projeto de treino educativo, como o centro e como o próprio potenciador das suas aprendizagens, obviamente com a orientação do professor, num processo em que nós tenhamos em atenção as reais necessidades do aluno logo ao início, atuando assim que detectados os problemas e também atuando assim que detectadas as próprias potencialidades do próprio aluno. E, portanto, com um ensino que seja orientado para todos, já com uma visão de futuro, nas novas tecnologias, na necessidade do domínio das línguas estrangeiras, para que nós possamos ser, nos Açores, efetivamente uma centralidade no mundo e não uma região cada vez mais periférica. Temos, de facto, nos últimos anos assumido a geração mais qualificada de sempre de açorianos, não só, mas em particular de açorianos, podemos falar até a nível nacional, mas focamos-nos aqui. Mas também temos cada vez mais dificuldade na relação dos pais a acompanharem o processo educativo dos seus filhos. Como é que nós conseguimos voltar a unir e voltar a pôr os pais e os encarregados de educação como parceiros ativos do processo educativo? Hoje em dia a escola funciona muito como um sítio onde
onde nós vamos deixar os filhos, porque temos que ir trabalhar e porque eles têm que ficar em algum sítio. Como é que nós voltamos a aproximar pais e escola e comunidade educativa de forma efetiva e eficiente? Eu não tenho esta visão negativa de que haja um maior afastamento das famílias da escola. Antes, pelo contrário, nós não estamos no patamar que queremos, mas temos casos de associações de pais que trabalham com propostas e de forma muito ativa nas suas escolas, em articulação com os conselhos executivos e com os demais órgãos de gestão nas escolas. Inclusivamente temos tido reuniões com várias associações de pais que apresentam propostas genéricas, até transversais a todo o sistema educativo regional. Agora, é preciso, efetivamente, integrar os pais, num maior diálogo também com os pais, na discussão das próprias políticas, é isso que temos feito, e apostando, efetivamente, na própria informação e na comunicação aos pais. Depois há uma questão que diz respeito à conciliação da vida profissional com a vida familiar, mas que já é de um domínio transversal e que tem a ver também com a área social e não apenas no domínio da educação. A escola deve ensinar ou deve educar? Ambas. A educação faz-se também pelo ensino. O professor é sempre um transmissor, também ele próprio é um exemplo para o aluno. O professor é uma figura que o aluno estima e respeita, deve ser. Essa é a forma como nós assim o encaramos. E o professor transmite até a própria segurança, transmite o próprio incentivo ao próprio aluno. O professor cria no aluno a vontade de aprender. Isso faz-se através do ensino. Mas é também essa uma componente numa visão mais alargada. O ensino, a nossa tendência nestes conceitos é de separarmos ensino, é português, matemática, história, e a educação é da cidadania. Ora, a educação é tudo isso, todas essas áreas integradas em que o professor é e constitui uma referência, é um agente que potencia a capacidade e o interesse do aluno numa sala de aula. Dois grandes problemas, deduzo eu, enfim, pelo acompanhamento que vou fazendo da atualidade, que terá a Secretária Regional de Educação, a Sofia Ribeiro, e os eventuais sucessores nos próximos mandatos, mesmo até numa visão de algum médio e longo prazo aqui. E estes dois problemas são, corrija-me se estiver enganado, um decréscimo acentuado da população estudantil, por força também do decréscimo da própria população açoriana, e um quadro docente envelhecido. Exato, e por isso mesmo é que nós começámos, não só apenas por isso, mas também logo no início das nossas funções, a primeira medida de grande impacto legislativo que tivemos foi precisamente relativamente ao regime de combate à precariedade dos professores, para podermos ter aqui um outro modelo de fixação do pessoal docente. Quero trocar-nos um bocadinho isto por miúdos. A maior parte das pessoas, enfim, como há uma carreira específica da educação, não percebe bem o que é que aqui está em causa. E o que está em causa era que existiam colegas, não é, professores, que estavam há uma catrafada de anos contratados em contratos sobre contratos e não havia maneira de serem integrados. É isto que está aqui em causa, não é? É isso que está aqui em causa. Não havia qualquer limite à administração relativamente à contratação sucessiva. E essa contratação era feita com base em que necessidades? Os professores podem, por exemplo, o caso que neste momento está por trás da minha própria substituição. Nós temos professores que estão fora do sistema educativo por diversa ordem de razões. Alguns são detentores de cargos políticos, outros até cargos sindicais, até temos em associações culturais ou noutros casos, portanto, professores que possam estar fora do sistema em situações transitórias e é preciso substituí-los. Isto, obviamente, sempre tendo em consideração que existem também necessidades permanentes que as escolas devem ter. E foi nesta separação de situações que incidiu a nossa revisão deste regulamento do concurso ao pessoal docente. Existem normas que são necessidades que são permanentes do sistema educativo e que são aferidas no que concerne aos quadros de escola, que nós mantemos, e, portanto, a escola, à medida que tem professores que se vão aposentando ou que vão transitando para outras carreiras ou para outras zonas do território nacional, essas necessidades são necessidades que são definitivas e, portanto, é preciso integrar sem margem de dúvida estes professores nos quadros, como sempre aconteceu, nos quadros de escola, mas para além disso tínhamos uma série de necessidades que eram definidas e que são definidas como transitórias e que essas é que nunca davam lugar a qualquer regime que pudesse conferir alguma estabilidade e segurança aos professores contratados. Chegamos a ter professores contratados quase 20 anos, ou se calhar até mais do que isso, não?
Há casos aí de longevidade. E era esta tónica que queria aqui deixar, sem qualquer esperança de que houvesse qualquer limitação a esse processo. Existe uma diretiva europeia de 1999 que determina que deve ser definida essa limitação à contratação sucessiva, que não pode haver este abuso no recurso à contratação sucessiva. E aquilo que nós criámos... Sim, foram abertas vagas ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, se não me falha, para tentar resolver isso, mas de uma forma muito faseada, digamos assim. Sim, houve uma tentativa de um regime transitório, mas que no fundo não passava de um aumento do número de vagas em quadros de escola e, portanto, nada tem a ver com esta definição do recurso à contratação sucessiva. Nós agora, de uma forma muito clara, implementámos... Ou seja, abrindo vagas não garantia que fosse aquele professor contratado há não sei quantos anos que pudesse ficar na vaga, é isso? Não, abria uma vaga apenas de uma forma arbitrária, porque a administração entendeu, naquela altura, portanto, de 2014 a 2016, entendeu aumentar o número de vagas em quadros de escola, sem qualquer referência à contratação sucessiva. E aquilo que nós implementámos neste momento é um regime em que, por cada 3 contratos sucessivos que sejam feitos nas escolas, em cada escola e em cada grupo de recrutamento, essa contratação, mesmo que seja para necessidades transitórias, vai dar lugar à abertura de uma vaga em quadro, num quadro de ilha. E essa é uma garantia que as pessoas passam a ter e que não tinham. E, portanto, existe uma norma que resulta do recurso à contratação sucessiva. Que dá uma certa garantia de futuro e de estabilidade futura, como é óbvio ao próprio docente. Não é? Agora, isso... Estamos a falar de um processo de concurso e, portanto, não posso, a bem da verdade, não posso aqui garantir que um professor com 10 anos de serviço não continue a poder estar num regime de contratação e não conseguir fazer a sua integração em quadros, porque vai depender muito também do seu regime da própria contratação, a que é que ele concorre. De qualquer forma, a garantia que ele passa a ter e que não tinha é de que há um limite a esta contratação e que há vagas que são aferidas. Nós estamos a falar este ano num total de 321 vagas. Novas vagas, para além das vagas dos quadros, portanto temos, salvo erro, 78 vagas de quadros de escola, portanto as remanescentes são vagas que resultam desta situação, desta limitação. Limitação esta que depois no próximo ano volta a ser aferida, portanto no ano seguinte... Nós vamos voltar a fazer a análise de quantas contratações sucessivas houve nas nossas escolas por 3 anos, deduzem-se aquelas que são as vagas que são as consideradas como definitivas, no caso das aposentações, como referi, em que se dá prioridade sempre à colocação e à abertura de vagas em quadros de escola, e feita essa dedução, as remanescentes transitam para a abertura de vagas em quadro de ilha, que não acontecia. Anteriormente voltavam a ser de contratação. Como é que explica que durante tantos anos se tenha perpetuado esta, de certa forma, injustiça para os professores contratados e que quem perpetuou esta injustiça não consiga ver ainda a bondade na proposta que este novo governo apresentou? Estou a falar concretamente do voto contra que o Partido Socialista deu a esta iniciativa legislativa no Parlamento há sensivelmente um mês atrás. Pois, lamentavelmente e inexplicavelmente, como referi, o Partido Socialista voltou a não apoiar qualquer medida, quer dizer, não faz qualquer sentido que após todos esses anos, quando há um consenso alargado, quer na Assembleia Legislativa Regional, quer inclusivamente com um acordo sindical que foi firmado pela primeira vez, nós tivemos a ousadia de apresentar aos sindicatos dos professores propostas de acordo sobre uma matéria... variedíssimas reuniões manteve a senhora Secretária exatamente com os sindicatos por causa deste diploma em particular. Exato, e nunca em circunstância alguma nos foi proposto qualquer acordo, porque a tutela não queria correr o risco político que existe sempre quando existe um sindicato que não firma o acordo, porque existe uma qualquer discordância. E nós ousamos fazê-lo porque entendemos que a lei da negociação coletiva é para ser cumprida e que nós temos que assumir as nossas responsabilidades no final de uma negociação. Quer dizer, ao que é que chegamos? Fizemos um aturado trabalho para irmos ao encontro das reivindicações dos 2 sindicatos do pessoal docente, conseguimos firmar acordo com um e, portanto, neste cenário não se compreende que tenha havido uma rejeição por parte do Partido Socialista. Esta forma, enfim, com esta nova legislação há uma forma de combater este envelhecimento dos quadros, mas não é a única, efetivamente, para voltarmos agora ao princípio desta nossa conversa, que é, de facto, nós estamos com um problema sério, mais ano menos ano, de
substituição de professores que vão sair por aposentação por outros que são necessários entrar. Há no mercado gente necessária, está a ser feito este trabalho, este levantamento já é do seu conhecimento, quantos é que podem ser precisos? Há gente desta disponível, digamos assim, a sair das universidades, formada. Teremos que eventualmente voltar aqui a fazer o que fizemos há sensivelmente 25 anos atrás, com o chamado contingente Açores, metendo aqui a Universidade dos Açores num processo também de formação e quase dando depois preferência a estes professores formados na Universidade dos Açores para os quadros de escola. Como é que se resolve esse problema? Nós já reunimos com a reitoria da Universidade dos Açores para abordarmos esta questão no final de dezembro passado, e efetivamente temos aqui um problema sério de não certificação, inclusivamente de alguns cursos que é necessário abrir na nossa própria universidade. E, portanto, há aqui um trabalho conjunto de articulação também com a Secretaria Regional da Cultura, Ciência e Transição Digital e a própria Universidade dos Açores, para que possamos ter o mais depressa possível a certificação de novos cursos orientados para a docência, que de facto neste momento não estão abertos nas nossas universidades. Agora, para que isso aconteça, também é preciso que a própria profissão seja uma profissão cativante, não é? E é por isso que nós estamos também a introduzir aqui uma série de alterações e que muitas delas constam, aliás, que constam do programa do Governo, das quais destacaria, por exemplo, a adaptação dos horários dos professores do primeiro ciclo e dos educadores de infância para que possam ter uma equiparação. Esta é também uma velha questão do sistema educativo regional, sim. É uma velha questão e uma velha reivindicação dos sindicatos. Que implica uma adaptação e uma alteração do Estatuto da Carreira Docente, que é um documento muito complexo e cuja negociação vai ser uma negociação longa e que nós vamos abrir com os sindicatos, mas com a compreensão generalizada de que, face à complexidade do diploma, teremos de aguardar mais alguns meses para que possamos começar a encetar estas negociações. Depois, para além disso, a atratividade da profissão faz por inúmeras outras formas. Olha, por exemplo, permitir que um professor contratado possa justificar a sua incapacidade de se apresentar numa outra ilha porque acabou de, neste caso, uma professora contratada acabou de ser mãe há pouco tempo e tem uma licença de maternidade. Isso não estava a acontecer no passado. Nós, quando iniciámos funções, deparámos com situações em que jovens mães tinham de interromper a sua licença de maternidade porque haviam sido colocadas nas flores e tinham de ir apresentar-se ao serviço e levar o bebê atrás, e numa fase de pandemia ainda mais grave, não é? Tinham de se deslocar, por exemplo, para as flores, uma situação em concreto com que nos deparámos, porque, caso contrário, o seu contrato era rescindido. Ora, isso não faz qualquer sentido. Outra medida que estamos neste momento a ultimar e que aguardamos a publicação a qualquer momento é de um despacho que reconhece que os professores têm direito a usufruírem as suas férias logo a seguir à licença parental, desde que isso não coloque em causa a continuidade pedagógica dos alunos se estes estiverem a ser competentemente acompanhados por um professor que esteja a substituir o professor que estava a usufruir da licença. Ora, há uma série de condições que afetam que para o normal funcionário público acabam por ser perfeitamente normais e que na classe de professores e que para os professores não eram. E, portanto, nós estamos paulatinamente e em articulação também com os dois sindicatos de pessoal docente a trabalhar para podermos repor justiça e outras condições que melhorem e que se traduzam numa maior atratividade da profissão docente. E ser professor nos Açores, não só pela carreira em si, ou pelo regime jurídico da carreira, mas por tudo aquilo que envolve, é atrativo. Agora apelo mais, se calhar, ao seu coração de professora do que propriamente secretária. Os colegas gostam, querem vir para os Açores ou nem por isso? É fácil resolvermos o problema de garantir estabilidade no quadro docente daqui para o futuro? É, desde que haja estabilidade na própria colocação. Outro dos problemas que temos entre mãos é quando estamos perante o lançamento de horários de trabalho muito curtos, que fazem com que seja quase inexecuível que um professor possa desempenhar funções. Vou exemplificar. Se sou uma professora a morar até São Miguel, não preciso de ir para fora do arquipélago, para me candidatar a uma vaga para 14 horas ou 12 horas de lecionação noutra ilha, vou receber
em proporcionalidade a este horário, portanto, um ordenado cortado sensivelmente pela metade, e, portanto, vou estar praticamente a pagar para poder trabalhar, porque tenho que alugar uma casa, tenho despesas que estão associadas. E, portanto, é preciso que haja estabilidade também na definição da tipologia dos horários e da duração desses horários, para que possamos efetivamente atrair pessoal vindo do exterior. Se lançarmos apenas horários incompletos, muito mais dificilmente vamos atrair estes colegas. Agora, para além disso, há uma questão que é transversal e que toda a nossa classe se queixa muito e com razão, que é a elevada carga burocrática que está associada à função docente. Todos nós dizemos, muitas vezes nós gostamos de estar esta com os acaba por alunos. ser uma crítica que foi feita, uma crítica ou uma constatação que foi feita às sucessivas alterações ao Estatuto da Carreira Docente que foram realizadas pelos governos do Partido Socialista, foi de facto um burocratizar demasiado a carreira de professor. Não só aqui, mas também a nível nacional. É uma crítica generalizada, digamos assim. Não apenas no Estatuto da Carreira Docente, mas até essencialmente a nível de vários procedimentos administrativos que são requeridos nas nossas escolas e que acabam por estar acometidos ao pessoal docente e não a outros trabalhadores. E, portanto, aumentando muito a carga burocrática, o nível de justificação que o professor tem de fazer, perdendo a mestria e a arte na profissão. É por isso é que nós dizemos que gostamos do tempo que estamos com os nossos alunos, é um tempo de qualidade. O problema é todo o trabalho burocrático e de vivência na escola que nos é requerido. Por norma tem que ser feito fora do horário laboral, o que também acaba por ser uma chatice, não é? Exato. Ou em curtos espaços dentro do que sobra do horário. O próprio processo de estarmos a proceder às matrículas dos nossos alunos, quando podíamos estar a discutir o seu processo de avaliação, quando podíamos estar a discutir e a preparar estratégias e programas específicos para os alunos que já conhecemos e que temos entre mãos. Deixa subentendido aqui, ou posso pelo menos subentender da sua afirmação, de que é possível que venha a haver também um aumento da contratação de funcionários não docentes para as escolas do Sistema Educativo Regional? Bem, e sendo verdade, e é efetivamente uma realidade, que a classe docente é uma classe que está a ficar envelhecida, quando falamos da classe não docente, ela é ainda mais envelhecida. E, para além disso, tem também tido recurso a uma série de contratados a termo e com um grande regime de precariedade, e esse é efetivamente um ponto que merece a nossa preocupação e que está a ser trabalhado pelo Governo de uma forma transversal. Temos, neste momento, uma norma na proposta de decreto orçamental que visa a integração dos trabalhadores da administração pública que têm trabalhado a termo em regime de continuidade e que esperamos que integre também pessoal não docente que está a trabalhar nas nossas escolas, mas para além disso temos também um outro flagelo que é o que diz respeito aos programas ocupacionais que são em demasia e que também estão a trabalhar nas nossas escolas. Temos quase 1000 pessoas em programas ocupacionais a trabalhar nas escolas da região. E é preciso dar estabilidade a estas pessoas. É preciso, concretamente, fazer algum tipo digamos, de despiste, usando aqui aspas, obviamente, neste termo, para que um funcionário seja contratado para uma escola? Ou qualquer pessoa pode ser funcionário de uma escola? Quando nos referimos à carreira de assistente técnico ou de assistente operacional, existem concursos próprios, específicos, como é óbvio, muito complexos de ingresso de funções na administração pública. Aliás, até no nosso entendimento, desadequados da sua função. Estamos a exigir estes trabalhadores que façam testes de legislação muito complexos, muito exigentes, quando as exigências depois funcionais serão completamente desfasadas e o centro e o núcleo da sua atividade não é, obviamente, de foro jurídico. E, portanto, vamos ter que rever, inclusivamente, este processo de seleção. Agora, não haja dúvidas. Existe uma grande exigência que, neste momento, no nosso entendimento, está desadequada. Esta minha pergunta pode parecer completamente descabida, mas é para tentar perceber se muitos destes funcionários ou destes ocupados, não são funcionários, destas pessoas que foram incluídas a colaborar nas escolas no âmbito dos programas ocupacionais, cumprem ou não com os mesmos requisitos daqueles que têm que, efetivamente, pertencer ao quadro da escola. São situações diferentes, as dos trabalhadores e dos ocupados. Precisamente, ainda bem que utilizou essa distinção. Os trabalhadores têm um regime específico de seleção e de recrutamento, muito exigente, que muitas vezes até não, como dizia, não é atinente ao seu conteúdo funcional.
Os ocupados têm um regime de seleção através do inquérito, entrevista que é feita pela qualificação profissional e pelo Portanto, criou-se aqui um melting pot também que pode não ser propriamente saudável, não é? No próprio relacionamento entre colegas, digamos assim. E não, nas escolas, de uma forma geral, o relacionamento é bom. Agora é preciso criarmos um outro modelo estruturado para efetivamente criarmos outras condições, não são outras condições, são efetivas condições de trabalho que estes ocupados não têm. Não é? E isto está a ser feito em articulação com a Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, que está a desenhar um plano específico para dirigido a estes ocupados. Há uma questão também que tem dado muito que falar nos últimos tempos, nomeadamente no normal funcionamento das escolas e daquele acompanhamento e daqueles serviços que também dentro da escola tem que ser prestado, nomeadamente aos alunos, que se prende com as refeições escolares. Acabaram-se com as cantinas, enfim, e com os cozinheiros e funcionários das cantinas das escolas, há contratos a empresas de catering, há pais e associações de pais que dizem que de facto a qualidade não é melhor, enfim, eu próprio tenho às vezes alguma dificuldade em ver os meus filhos a almoçar na escola. É certo que pelo preço que é não se pode exigir muito, mas acima de tudo é preciso garantir um mínimo de qualidade. Como é que se pode ultrapassar de facto esta velha questão também das refeições escolares dos alunos nas nossas escolas, independentemente se é ou não beneficiário da ação social escolar? Quer dizer, os meus não são e almoçam lá, como é óbvio, possivelmente os da professora também e por aí fora, não é? Quer dizer, como é que se resolve isso? Como é que se pode voltar a dar um mínimo de qualidade a este serviço? Antes de mais, nós temos situações muito díspares em toda a região, inclusivamente quando se trata de uma escola que é sede de uma unidade orgânica e tem a própria cantina e a cozinha a funcionar no seu edifício, ou quando se trata de escolas do primeiro ciclo e do jardim de infância, em que tem de haver o transporte das próprias refeições escolares para serem fornecidas aos alunos. Aqui, logo, claramente, com uma grande divergência de situações. É totalmente diferente podermos ser servidos na hora para comermos a comida quente, ou ela já estar a ser sujeita a um transporte, ainda que em caixas e recipientes devidamente preparados, mas obviamente que não chega com a mesma qualidade. Outra questão que nos é colocada é relativamente às proporções, também no primeiro ciclo de escolaridade e do próprio pré-escolar. Um aluno com 10 anos não tem as mesmas necessidades que tem um aluno com 6 no primeiro ano de escolaridade e, portanto, é preciso termos aqui algum cuidado relativamente a essa distinção no fornecimento das refeições. Não podemos colocar... As caixas são todas as mesmas, as caixas que vão para os meninos de 6 anos e para os meninos de 10. Enquanto que, por exemplo, numa sede de uma unidade orgânica que tem a cozinha, quem está a servir pode ter uma atenção se aquela criança, se aquele jovem precisa de um reforço ou não. Nas escolas do primeiro ciclo e nos jardins de infância isso é muito mais difícil e, portanto, vamos fazer uma análise relativamente à qualidade, em primeiro lugar, das nossas refeições escolares, também às devidas proporções e também faremos a nível de preço, embora essa seja uma situação bem mais complicada de gerir. Senhora professora, permita-me, eu gosto sempre de tratar de professora porque conhecemos-nos assim desde os tempos em que era dirigente sindical. E é isso que sou, e exatamente, é essa a sua base e a sua formação e vocação, já o disse. O que é que mais a desapontou quando tomou posse e quando começou a mexer em dossiês? Aquilo que mais desapontou, talvez não, o que mais a assustou, digamos assim? Foram tantas coisas. A desarticulação grande que havia, a indefinição. Nós tínhamos pontas soltas processuais que foi preciso tentarmos perceber em que ponto da situação é que estávamos para podermos, depois, a partir daí, podermos desenvolver outras estratégias. A desarticulação era tão grande que, por exemplo, nas várias ações de formação que eram destinadas aos professores, e muitas delas até ao abrigo do processo, a própria Secretaria Regional e a Direção Regional não tinham conhecimento da calendarização dessas próprias ações e tínhamos circunstâncias em que elas podiam estar a superpor-se umas às outras e, portanto, não havia uma centralização da gestão dessas ações. E, portanto, tivemos que ter, e estamos a ter ainda, um trabalho muito aturado para a organização do próprio sistema educativo.
no respeito pela autonomia das nossas escolas, mas tem de haver uma componente em que a própria Secretaria Regional consiga articular o trabalho que é feito. Isso E não eu lhe estava a perguntar ser feito ao exatamente início. isso, se a autonomia a mais também estava a ser prejudicial. Ou se a autonomia é de facto algo que é importante manter. Nunca há autonomia a mais. Agora, essa autonomia tem que ser uma autonomia exercida em articulação. Porque senão o que nós temos são regimes pelo menos organizada, não é? Exatamente. Como é óbvio. Senão temos regimes completamente anárquicos e, portanto, aquilo que é sem desprimor em circunstância alguma da autonomia e dos regimes de autonomia das nossas escolas, tem de haver um conhecimento por parte da tutela daquilo que está a ser feito no sistema educativo regional. Caso contrário, será impossível definir uma estratégia para a educação. Apesar dos milhões que foram investidos no setor da educação, do ponto de vista das infraestruturas, como é óbvio aqui, apesar de terem sido também, obviamente, claramente investidos outros milhões na formação do pessoal e por aí fora, mas concretamente no que diz respeito ao parque escolar, digamos assim, depois do período Aula Menezes houve aqui uma certa acalmia. O que é que ainda falta? Ainda há casos gritantes de escolas que precisam ser renovadas na região, ou de facto apanhou um parque escolar que nos próximos anos não lhe dará grandes preocupações e permitirá com que possa implementar estas outras estratégias, enfim, que estão a ser definidas visando a melhoria do sistema? Antes assim fosse, é mais fácil dizer-lhe quais são as unidades orgânicas, os edifícios escolares na nossa região que não carecem de obras. E algumas delas obras muito substanciais, muito elevadas, relevantes. A situação mais complicada neste momento prende-se com a Ilha de São Miguel, com algumas escolas, até mesmo sedes de unidades orgânicas, numa situação muito degradada, mas não é preciso irmos muito longe. Aqui mesmo pertinho, a escola secundária Vitorino Mésio também tem vários problemas. Temos problemas de infiltrações, temos problemas de Sim, dificuldade de esta escola chegou ao ponto dos próprios alunos, não é, fazerem uma manifestação ao secretário anterior, o que é também caricato no mínimo, pelo menos, não é? Exato, e é uma situação que é transversal a muitas escolas, mesmo em construções recentes. Nós estamos a deparar-nos com a situação de infiltrações de ginásios que têm o piso já a ceder e aqueles que são em taco, no sistema de tacos, os tacos a levantarem, a apodrecer, inclusivamente, porque temos infiltrações e porque chove dentro de salas de aulas, chove dentro de ginásios, não apenas em edifícios com 30 anos, sem intervenção, que também os temos, mas inclusivamente em edifícios novos com construções muito recentes. Mega escolas ou ensino de proximidade? Ensino de proximidade sempre. Agora não estamos a equacionar mega alterações ao parque escolar. Nós temos um parque escolar que é preciso consolidar e, portanto, no que se refere a infraestruturas escolares, o nosso projeto para a próxima década, enfim, será de recuperarmos estas escolas, estes edifícios que estão mais degradados em termos de sedes de unidades orgânicas. O que está feito, está feito. É preciso termos condições para podermos gerir e manter estes próprios edifícios. Os censos estão a ser feitos neste momento, haveremos de saber, enfim, dentro de alguns meses, como é que anda a nossa população. É possível assistirmos a um retrocesso na política de encerramento de escolas nas freguesias mais rurais, digamos assim, dos Açores? Nós defendemos uma política de proximidade na educação e, portanto, somente em situações muitíssimo excepcionais é que poderão conduzir ao encerramento de estabelecimentos de escolas nas nossas freguesias. Muito recentemente, aqui na Terceira, Fonte Bastardo e Fontinhas, se não me falha, a acompanhar visitas, obviamente, que a Câmara Municipal fez às escolas primárias, e uma das questões que foram postas é a falta de espaço que começa a haver. É certo também, estas escolas têm valências depois associadas de creches e de ATLs que acabam por dar outra dinâmica, mas aqui mesmo na Terceira começa a dar a sensação de facto que o meio rural está a ter uma tendência de as pessoas parece voltarem outra vez às terras dos pais e estão a fazer as suas casas outra vez nas freguesias e a fixar-se por aí, e portanto é possível que possamos ver uma certa reversão desta política que assistimos nos últimos anos. Essa será uma excelente notícia. Até aqui os indicadores demográficos não conduzem a essa conclusão. E, portanto, quando falava na reestruturação e da aposta do ensino de proximidade nas nossas freguesias, inclusivamente
as mais rurais, é neste compromisso de entendermos que o ensino de proximidade é que é o ensino de qualidade. Agora, obviamente, há situações de polos muito específicos em que pode traduzir-se no aumento. Isso são excelentes notícias, obviamente. Como é que encontrou os conselhos executivos das escolas? Motivados, dinâmicos? Já conseguiu reunir com todos? Quero falar-nos também um pouco disso. No fundo, são eles que acabam por ser o elo de ligação depois entre o topo da pirâmide e a base da pirâmide, não é? Eu ainda estava no FEIAL logo após ter tomado posse, e a minha primeira ação foi de entrar em contato telefónico com cada um dos presidentes dos conselhos executivos da nossa região. E, portanto, estabelecendo logo ali um contato de grande proximidade. Qualquer um dos nossos conselhos executivos sabe que, à distância de um telefonema para o meu telemóvel pessoal, consegue colocar-me a par de um problema, de uma dificuldade ou de uma sugestão. Isso tem sido muito evidente no relacionamento que nós temos tido com as escolas, que é especialmente relevante numa fase de pandemia, quando há necessidade de rapidamente prestarmos uma informação ou de podermos resolver qualquer problema, inclusivamente na própria reunião do Conselho, a primeira reunião do Conselho de Escolas, de Unidades Orgânicas do Sistema Educativo Regional, que fizemos no final de dezembro, fizemos uma reunião incentivando a forte participação dos Conselhos Executivos e, portanto, acabando com as políticas educativas do topo para a base, mas construídas com os próprios Conselhos Executivos, sujeitando à votação as propostas que fazemos, alterando em atinência com as propostas que nos vão sendo apresentadas pelos Conselhos Executivos, porque entendemos que é com este espírito de diálogo e de colaboração que nós podemos efetivamente desenvolver a nossa educação e não com uma postura de alguma intransigência relativamente à relação com os próprios executivos. É através do diálogo que nós conseguimos melhorar as condições de ensino. No dia em que sair, seja ele qual for, não quero vaticinar obviamente nada, mas no dia em que sair, o que é que lhe fará chegar a casa e dizer ao seu marido e aos seus filhos que também fizeram este sacrifício, voltando ao princípio da nossa conversa, e dizer-lhes: sou feliz, venho concretizado? Eu faço isso todos os dias. Em primeiro lugar, e foi uma constante ao longo desta conversa, o Pedro chama-me de professor e assumi-me, é essa a minha profissão. E, portanto, eu estou no desempenho deste cargo com um espírito de missão, sabendo que ele vai acabar. Há de chegar o dia em que ele vai acabar. Mas, para além disso, todos os dias, a minha preocupação ao chegar a casa é fazer a minha própria introspeção e analisar o que é que está feito, o que é que está bem feito, o que é que está mal feito, o que é preciso fazer. E, sendo esta uma questão muito pessoal, o que me interessa ao fim do dia é mais ou menos cansada, poder deitar a cabeça na almofada e saber que fiz aquilo que estava ao meu alcance e que tenho a consciência tranquila. Muito bem. Isso que pretendo quando sair deste cargo também. Professora Sofia Ribeiro, muito obrigado por estes minutinhos que dispensou o Rádio Clube de Angra. Obviamente, ao longo dos próximos tempos teremos oportunidades várias para falar sobre o desempenho das suas funções. Desejo-lhe a maior felicidade pessoal e profissional. Foi a entrevista de Magazine RCA este sábado com a Secretária Regional da Educação. A partir deste momento fica também disponível nas nossas plataformas, no YouTube e no Facebook do Rádio Clube de Angra. A todos, continuação de um bom fim de semana. Magazine RCA, a grande entrevista. Aos sábados, às 11 no RCA. Magazine RCA, a grande informação.